Você vai comer até o seu último dia de vida. Já parou para pensar nisso? Se você nunca pensou sobre isso, eu te convido a parar aqui nesse vídeo e acompanhar comigo essa linha de raciocínio. Eu sou Patrícia Fister, sou nutricionista e este é o Fome, um canal que usa a comida para investigar quem nós somos. Por aqui a gente transita nesse território da existência humana usando o alimento como bússola. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre essa forma de olhar para a alimentação. Desde que você nasceu, você come. Seu primeiro alimento foi o leite materno. E até o último dia de vida, seu último dia de existência nessa terra, você vai comer. Todos os dias. Muitas vezes por dia. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta dificuldade de encaixar a minha mente, o meu trabalho, a minha vida nessa ideia de fazer dieta. Dieta nos termos que a gente conhece hoje, né? Low carb, cetogênica, ou dieta, nem que não seja uma dessas que recebem algum título, mas aquela ideia de seguir um cardápio cada dia da semana, nesse sentido. Porque, tecnicamente, dieta é tudo que uma pessoa come ao longo de um dia, seja o que for, qualquer pessoa. O termo dieta significa isso, o que eu como ao longo de um dia, independente do que seja. Mas, quando eu menciono a palavra dieta aqui, eu estou falando dessa ideia de se alimentar dentro de um padrão específico, dentro de uma regra, dentro de uma prescrição, algo nesse sentido. E eu tenho muita dificuldade, desde sempre, para me encaixar nessa ideia. Porque, para mim, não faz sentido nenhuma pessoa seguir uma dieta. Aliás, vou me corrigir, faz sentido em alguns casos específicos, no meu ver, por exemplo, no esporte de alto rendimento ou em um quadro de uma doença muito específica. Aí é necessário seguir uma prescrição muito bem cuidada, muito detalhada, muito específica. Para o restante das pessoas que vivem vidas normais, para mim não faz sentido, e é justamente essa mentalidade, esse entendimento que leva muitas pessoas a terem dificuldade de construir uma rotina alimentar saudável e sustentável. Justamente porque quando a gente pensa em fazer dieta, a gente já pensa no final dela, né? Quando ela vai acabar. E você vai comer para sempre. E a comida tem papel na sua vida. Ela impacta o funcionamento do seu corpo. Então eu quero trazer um pouquinho desse olhar para isso, porque eu acho extremamente importante. Quando a gente olha para a comida pensando numa prescrição ou pensando em algo que eu preciso seguir obrigatoriamente para alcançar um objetivo, e já pensando que é muito difícil para mim, que eu preciso fazer muito esforço nessa construção e que é difícil de sustentar, dificilmente vou ter sucesso nesse processo e vou conseguir sustentar isso ao longo da vida inteira. Mas comer eu vou ter que comer a vida inteira. E para além disso, né, eu costumo falar, e eu converso muito sobre isso com os meus pacientes no consultório, que tudo muda na vida o tempo inteiro. Né? A gente muda todos os dias um pouquinho, os anos passam, a gente envelhece, às vezes a gente muda de cidade, às vezes a gente muda de emprego, às vezes a gente muda de relacionamentos. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, tem momentos em que a vida está maravilhosa e tem momentos que ela está um caos. Em todos esses dias, em todos esses momentos, em todas as etapas da vida, você continuará comendo todos os dias, várias vezes por dia. Então, seguir uma prescrição, uma dieta, algo rígido, é um pouco difícil de encaixar nisso tudo. Nós, de forma geral, enquanto sociedade, e eu sempre trago um olhar macro aqui, né? Cada indivíduo é diferente, cada um consegue seguir parâmetros, estilos de vida diferentes, cada um tem uma história diferente, responde diferente a metodologias diferentes. Mas de forma geral, o que a gente vê são pessoas sofrendo com a comida, são pessoas tentando a qualquer custo seguir uma dieta e recomeçar e tentar de novo na segunda-feira, no mês que vem, no ano que vem, promessa de ano novo. E tudo isso é tão difícil de ser realmente implementado na vida dessas pessoas. Então, quando eu falo disso, eu estou falando desse olhar, desse entendimento. Quando eu não entendo o papel do alimento na minha vida, por que eu como, que foram os temas dos vídeos anteriores,
é muito difícil eu construir um comer sustentável que dure a vida inteira. E quando eu separo o comer em caixinhas diferentes, o comer saudável do comer não saudável, o comer da dieta, do comer da confraternização, da vida social, o comer da saúde e o comer da gastronomia, da cultura, da arte. Separando esses dois mundos do comer, fica muito difícil viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida inteira. Porque eu fico o tempo todo pisando no certo e errado, eu fico o tempo todo me dividindo, eu fico o tempo todo em conflito. Se uma dieta não cabe dentro de uma vida que tem confraternizações, que tem aniversários, que tem viagens, que tem mudanças, imprevistos, problemas, fica realmente muito difícil engrenar nesse processo. Existem sim pessoas que começam a fazer uma dieta e conseguem, a partir dessa dieta, construir um estilo de vida saudável e levar isso por muito tempo, levar esse aprendizado, levar esse entendimento. Mas aí eu sempre digo que no fundo, essas pessoas que conseguiram começar a dieta e seguir com ela ao longo de toda a vida, no fundo, não estão fazendo dieta, elas aprenderam a comer, elas entenderam o papel da comida, elas realmente transformaram a relação e elas estão comendo simplesmente. O ponto que eu quero chegar aqui é esse: dane-se a dieta. Eu vou comer para sempre, todo dia, seja o que for, como for, o que acontecer na minha vida, seja o caos que estiver acontecendo, eu vou estar comendo, eu vou comer, eu preciso comer. Todos os dias. Então, no meu olhar, faz mais sentido construir um entendimento sobre isso e aprofundar um pouquinho o olhar para que realmente seja algo que perdure e algo que realmente impacte, que transforme a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor e o mundo de forma geral, né? Porque o comer tem esse poder de impactar o mundo. Eu acho que muito disso passa por essa ideia de que a gente foi aprendendo sobre os alimentos e sobre o corpo e sobre o que faz bem e sobre o que faz mal, mas de forma geral a gente não conseguiu ainda entender realmente o porquê que a gente come, volta aos vídeos anteriores, e como esse comer está relacionado com a vida acontecendo o tempo inteiro. Por quê? Muitas pessoas acham que a dieta ideal vai resolver o problema delas, seja o problema de peso, seja o problema de saúde, seja o que for, quando na verdade, muitas vezes, o que a gente precisa é olhar para a vida acontecendo ao redor da comida. Quando eu não consigo encaixar uma mudança de hábito alimentar e não paro para olhar como está a minha rotina, se eu tenho tempo disponível para preparar o alimento, para organizar as minhas refeições, para ir ao mercado comprar o que precisa, se eu tenho tempo para sentar e comer, mastigar, se eu consigo perceber o meu corpo, se eu tenho pausas, momentos, se eu tenho energia mental suficiente para me perceber. Eu recebo frequentemente pessoas no consultório que não percebem o próprio corpo, não se dão conta do que estão sentindo, dos sinais que ele fica dando o tempo todo. Gente, nós somos um organismo vivo, não é só a nossa mente que pensa, todas as nossas células pensam, aprendem e se comunicam conosco. O corpo está respondendo aos estímulos o tempo todo e ele está te informando sobre isso o tempo todo, e de forma geral as pessoas não estão conectadas, não estão escutando, não conseguem se perceber. De que serve a dieta? Muitos pacientes, não é um nem dois, são muitos pacientes que chegam no consultório e ao passar pela minha varredura, pelo meu interrogatório, pelos meus questionários, se dão conta só ali: nossa, eu não estava percebendo que eu estava sentindo isso, eu não estava percebendo que o meu corpo estava manifestando isso. Ou às vezes nem sabem responder. Como está seu intestino? Como estão suas fezes? Não sei, vou ter que olhar. Nesse sentido, a gente precisa aprender a comer, a gente precisa pensar e entender os alimentos, o que faz bem, o que não faz, o que ajuda, o que não ajuda, o que é favorável, o que não é favorável, mas a gente precisa parar. Porque a forma como você come diz muito sobre a forma como você vive. É uma vida inteira. A vida se constrói toda ao redor da comida. Eu sempre digo que a comida é uma das poucas coisas que se relaciona com tudo o que faz a vida acontecer.
tanto do lado de dentro, biologicamente. Cada detalhe do nosso organismo funciona graças a um nutriente que vem da comida, como do lado de fora. Tudo na nossa vida se relaciona com a comida o tempo todo. E a comida impacta tudo também. Eu costumo falar que o lugar em que eu moro muda o meu jeito de comer. O ambiente, tanto a região, né, a sociedade coletivamente, como a minha casa, as pessoas que convivem comigo. A minha situação financeira muda a minha maneira de comer. A minha cultura, a minha religião, muitas vezes, há pessoas que modificam a forma de comer por motivos religiosos. As minhas emoções mudam a minha forma de comer. O acesso ao alimento, seja pela região que eu vivo, seja pelo fator financeiro ou qualquer outro motivo, também muda a minha maneira de comer. Quem eu sou, a minha personalidade, como eu me construí ao longo da vida, modifica a minha forma de comer, diz muito do meu comportamento alimentar. Então, basicamente, tudo o que faz a vida acontecer todos os dias, seus horários, sua rotina de trabalho, o tipo de exercício físico que você faz ou deixa de fazer, quanto tempo você dorme, se dorme bem ou não dorme, tudo interfere no nosso comer. Então, quando a gente vai tentar construir uma alimentação melhor, quando eu quero tentar melhorar a minha saúde, a minha alimentação, o meu peso ou a minha relação com a comida, eu tenho que olhar para isso tudo. É a vida ao redor da comida. Na maioria das vezes, a prescrição, o cardápio, a orientação nutricional, alimentar, é o último item desse processo. Só que, claro, o comer ele continua acontecendo nesse processo todo e ele precisa se construir junto com isso. Eu costumo falar que a comida ela tem que dançar com a vida acontecendo. E é por isso que não adianta a gente esperar tudo se resolver. Ah, Patrícia, então eu não tenho solução, a minha vida está um caos, eu não vou conseguir melhorar a minha alimentação. Não é por aí. De forma inversa, eu também costumo falar para os meus pacientes que quando você começa a organizar a alimentação, a vida começa a se organizar ao redor dela, por vários fatores. Primeiro porque você vai nutrir melhor o seu corpo, e aí você vai ter clareza mental para conseguir olhar para as coisas de forma diferente, para ser mais resolutivo nos seus problemas, para ser mais produtivo no seu trabalho. Às vezes, nutrindo melhor o corpo, se alimentando melhor, a vida começa a se organizar. Você tem mais energia, mais disposição, seu humor melhora. Mas de forma inversa, o contrário também acontece. Às vezes eu preciso parar um pouco e reorganizar minha rotina, meus horários, meu trabalho, meu sono, para conseguir encaixar uma melhora na minha alimentação. Só que tudo isso só faz sentido quando eu entender que isso é para a vida toda. E que os momentos diferentes, quando os padrões diferentes de se alimentar em situações diferentes fazem parte de um todo. Não da dieta fora da dieta, entende? É isso que para mim fica difícil de entender, de trabalhar e de aplicar na vida real. Estou de dieta, furei a dieta. Não, você só está comendo e você vai comer sempre. Não tem como separar, é a vida acontecendo, isso é a vida. O comer é assim, ele sempre vai ser assim, vão ter altos e baixos, momentos melhores e piores. Há quem tenha ótimos momentos quase o tempo todo, muito bem. Parabéns, muito bom, nós somos diferentes. Há pessoas que não conseguem sustentar tudo perfeito, tudo muito bom o tempo todo. Conforme você vai entendendo e aprendendo, sim, você vai melhorando essa taxa de sucesso. A gente consegue sustentar uma boa alimentação na maior parte do tempo. Mas eu venho trazendo aqui essas reflexões no canal justamente para olhar com um pouquinho mais de profundidade para tudo isso. Se você vai comer até o seu último dia de vida, o que acontece depois que você bater a meta de peso ou de saúde, da dieta? Essa dieta, ela só vai fazer sentido se você realmente entender o que ela significa para você. O que aquilo representa. Eu vou repetir frases que eu já falei em outros vídeos, mas aqui é realmente para ficar água mole em pedra dura. Você precisa olhar para o seu prato e entender o real valor, importância e função daquilo que você está comendo. Quando você precisa comer X gramas de proteína por dia, não é para dieta, não é para bater a meta do peso ou do rendimento ou alguma coisa. É para o seu corpo funcionar. É aquilo que eu já falei em outros vídeos.
A proteína, o carboidrato, a gordura, tudo ocupa função, e às vezes funções mínimas e nobres, que vão além do peso. O peso é consequência de um corpo que funciona ou não funciona. E a comida precisa ocupar a função dela, fazer o corpo funcionar. E se mesclar com tudo isso acontecendo, mas é para sempre. A gente precisa entender que eu preciso parar e organizar a vida para que a alimentação melhore, e às vezes eu preciso melhorar a minha alimentação para conseguir organizar a minha vida ao redor dela, que eu preciso entender o papel da alimentação na minha vida para que eu tenha motivação. Isso é uma coisa que eu também gosto de repetir. A palavra motivação significa motivos para a ação. Se você não tem motivos nobres e profundos o suficiente que façam muito sentido para você, é muito difícil você ter motivação, você ter energia para agir a longo prazo. O teu porquê tem que ser muito forte. E no fundo, a maioria das pessoas que está firme e forte só na base da disciplina, seguindo uma dieta, por exemplo, não tem um porquê tão forte assim, porque não entendeu ainda o papel do alimento na vida humana, que vai muito além do peso. E às vezes ser magro ou ter um corpo bonito pode parecer um bom porquê, um bom motivo, mas nós somos seres muito mais profundos do que isso, e eu arrisco dizer, podendo estar equivocada, que não é motivo suficiente para quase ninguém sustentar a vida a longo prazo. Nós somos mais profundos do que isso. E nós precisamos olhar para o alimento como algo mais profundo também. E nessa reorganização a gente precisa parar para entender o nosso corpo, para prestar atenção nele. Como é que eu vou entender como o meu corpo responde ao que eu entrego para ele se eu não paro para sentir? Se a minha mente está um turbilhão o tempo todo? Se eu estou focando do lado de fora o tempo todo no trabalho, na família, nos problemas, nas questões todas, nas emoções que eu não estou conseguindo digerir, que eu não estou conseguindo entender, então eu como para tampar elas ou eu deixo de comer. Eu não consigo organizar a minha vida em torno disso, sabe? Pensar a sua alimentação é inevitavelmente pensar em tempo. Tempo para se dedicar a cuidar de si, a ouvir o seu corpo, a pensar a sua vida, a sentir. É pensar em rotina, é pensar em trabalho, é pensar em dinheiro, em prioridades de tempo, prioridades financeiras, prioridades de propósito, é pensar em descanso, é pensar nas relações, como elas impactam o seu comer. Pensar em comida é pensar em cultura, é pensar em prazer, é pensar no futuro. Se você vai comer até o seu último dia de vida, como que você quer fazer isso? Como que a gente pode encontrar uma maneira de construir isso de uma forma que faça sentido para você? Para isso você precisa se conhecer, você precisa se entender, você precisa saber quem você é, o que você quer para a sua vida, o que você quer construir ao redor da comida, quem você quer ser, porque isso diz muito sobre como a gente se alimenta. E o inverso também, como a gente se alimenta diz muito sobre quem nós somos. Então, a gente está aqui neste canal justamente para isso, para pensar a comida como uma porta de entrada para a vida acontecendo e para a construção de uma vida que é sustentada pela comida, e o oposto também, uma vida que sustente um comer saudável, sustentável, feliz, equilibrado e que faça sentido para cada um de nós. E se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo, me ajuda pra caramba, se inscreve no canal, tem muita coisa boa vindo por aqui ainda, nós estamos só começando essa jornada aqui no Fome. Manda esse vídeo para alguém que pode se beneficiar desse olhar, dessas pequenas provocações que estão só começando por aqui. E muito obrigada pela sua atenção, nos vemos no próximo vídeo.